A centro-esquerda vem perdendo terreno eleitoral e terreno de governo na Europa nos últimos anos. A eleição do Reino Unido essa semana mostrou isso. Isso aconteceu novamente. As pessoas associam isso ao Brexit. Pode ser que não tenha nada a ver. Por exemplo, na Finlândia e na Alemanha, na Finlândia é a segunda menor bancada no parlamento finlandês dos partidos de centro-esquerda desde 1962. Na Alemanha é a segunda menor bancada do SPD, o Partido Social Democrata Alemão, desde 1949. No Reino Unido é a menor bancada do Partido Trabalhista Britânico desde 1935. Na Áustria é a menor bancada do Partido de Centro-Esquerda austríaco desde 1945. Na Suécia, a esquerda tem a menor bancada desde 1908. E 3 países, a esquerda tem a menor bancada de todos os tempos, desde que ela entrou no parlamento. França, Itália e Holanda. Então, por toda a Europa, excetuando-se Portugal e Espanha, ela perdeu muito espaço. Por que isso aconteceu? Toda vez que acontece uma reunião, toda vez que ocorre uma reunião de derrotados à esquerda, né, e essas reuniões de derrotados ocorrem no Twitter, ocorrem no Facebook, há sempre a tendência de colocar a culpa nos outros. Né? Então a esquerda perdeu espaço por causa das fake news da direita, então é uma tendência muito grande. Né? É muito tradicional, é normal isso. Reunião de derrotado, a culpa é colocada nos outros. Qual é o problema de colocar a responsabilidade nos outros? É que você não tem controle sobre o que os outros vão fazer. O melhor é você tentar identificar quais os seus problemas, porque se há algum controle, olha, né, pode até não haver, né, mas se há algum controle é sobre o que você pode fazer e não nos outros. Então caberia, no caso da esquerda, avaliar o que levou a isso. A Europa tem o tema da imigração, é um tema muito forte na Europa. A minha hipótese básica é que a esquerda na Dinamarca tem um artigo no The Guardian, um artigo em inglês, mostrando que a esquerda dinamarquesa venceu a eleição lá e governa o país. Aconteceu isso em 2019 porque ela adotou, num tema específico, um discurso e uma proposta que era da direita. Ela entrou no campo da direita, que é o tema da anti-imigração. Tem gente que diz, não, então eu prefiro perder. Tudo bem, eu só estou mostrando o que aconteceu. Tá? Então, no meu entender, a imigração, todos esses países que eu mencionei, o tema da imigração é importante. E a esquerda nesses países tem muito voto de descendente de imigrantes, de gente que os pais são imigrantes, mas que nasceram nesses países, eleitores que nasceram nesses países, e que, portanto, coloca a esquerda numa posição difícil de ser contra a imigração. E também tem a sua base eleitoral mais militante, os participantes dos partidos de esquerda, que em sua maioria são a favor da imigração. Né? E aí os candidatos passam a representar esses grupos mais restritos. Tanto esses eleitores imigrantes são sempre minoritários, tanto os eleitores filhos de imigrantes, quanto sua base eleitoral, seus militantes partidários. Só que aí perdem o voto da maior parte do eleitorado. É uma dificuldade, a minha hipótese básica é que é uma dificuldade interna de mudança da esquerda. Uma dificuldade, no livro do Harari, 21 lições para o século XXI, tem umas passagens bem interessantes do livro. Uma delas é quando ele discute o argumento a favor e contra a imigração. Ele coloca os dois argumentos de uma forma muito detalhada, muito bem feita. E ele mostra que ambos são argumentos racionalmente, são argumentos fortes. Tanto o argumento a favor de aceitar mais imigrantes, quanto o argumento contra aceitar mais imigrantes. Só fazendo esse parênteses. Tá? A dificuldade é política, do ponto de vista argumentativo, há argumento para os dois lados. Né? Então, basicamente, a decisão é o seguinte, eu vejo gente dizendo, não, a esquerda perdeu em todos esses países porque ela foi para a direita. Ora, se ela tivesse perdido por ter ido para a direita, alguém teria aproveitado essa oportunidade. Teria surgido um partido mais à esquerda, que teria esses votos e que, portanto, estaria coligado hoje com esses partidos de centro-esquerda, formando a maioria. Mas não foi isso que aconteceu.
tá? Por conta do tema da imigração. Então isso é importante de ser chamado a atenção. Na minha visão, quando as sociedades enriquecem, né, elas caminham, os eleitores, não os partidos, os eleitores, eles caminham para a direita. Em que sentido que eles caminham para a direita? As pessoas, quando enriquecem, têm escolaridade mais alta, elas se sentem mais poderosas do ponto de vista do indivíduo, do ponto de vista individual. Então elas acham, tudo do mundo é percepção, elas acham que elas precisam de menos governo. Então, se a sociedade caminha para a direita, os seus representantes também vão caminhar para a direita, senão eles deixam de existir. E eles votam em representantes que caminham para a direita. Eles têm que representar esse grande movimento social, essa mudança de mentalidade. Tá? Então, essa crítica de que os partidos foram para a direita porque os seus eleitorados foram para a direita. E não surgiu um partido mais à esquerda. Na Alemanha tem um partido mais radical de esquerda que o Partido Social Democrata, mas ele perdeu votos para os verdes. Ele perdeu votos por conta do tema da imigração, para o próprio Partido Democrata Cristão Alemão, para a extrema-direita alemã, perdeu voto em tudo quanto é direção. Verde foi um novo tema, uma nova geração de políticos que criou um partido genuinamente novo. Então os temas são importantes. Então, no meu entender, esse tema da imigração é uma hipótese, né? Eu já estou atrás de literatura sobre isso, mas o tema da imigração, a esquerda não ter entrado no terreno da direita, no tema da imigração, foi fundamental para essa derrota. De novo, eu não estou dizendo para entrar, tá? Que fique claro isso, né? Eu só estou mostrando a consequência de uma decisão, é só dando responsabilidade àquilo que você defende. Se você defende que a esquerda continue com as suas pautas de sempre, saiba que essa decisão está levando à derrota eleitoral. Então, a defesa deste ponto de vista tem como consequência a derrota eleitoral. Se você defende que a esquerda mude de visão e aceite a agenda anti-imigração, isso poderá vir a levar a esquerda a se recuperar do ponto de vista eleitoral. É só isso. É para que você entenda as consequências daquilo que você defende. Bom, agora tudo isso só interessa se a gente colocar o caso do Brasil. No caso do Brasil, é fato que surgiu um novo tema, né? Não é o tema da imigração, mas é o tema dos costumes, é o tema de várias coisas juntas, aborto, homossexualidade, respeito às tradições religiosas. Tem aí vídeo da Porta dos Fundos sobre a imagem de Jesus Cristo. Os crentes, quando eu falo a palavra crente, não é evangélico, aqueles que acreditam e que valorizam e que têm Jesus Cristo no seu sagrado, né, se sentem profundamente respeitados pelo vídeo do Porta dos Fundos, né? Sem censura. Não, todo mundo sabe, eu sou contra a censura, não se trata disso. Se trata de saber que não dá para ter as duas coisas, não dá para aplaudir o vídeo, né, uma vez feito. Censura é um absurdo, né? Mas está lá, uma vez feito. Não dá para a esquerda aplaudir o vídeo e querer ter os votos de quem tem uma imagem sagrada de Jesus Cristo. Não dá para ter as duas coisas. Só tem que saber disso. Pode aplaudir, vai lá e aplaude. Agora vai ter dificuldade eleitoral por conta disso. Né? Se condenar o vídeo, se disser esse vídeo é um absurdo, aí tem mais chance de ter esse eleitor. Quando a direita, durante a eleição, espalhar por meio de grupos de WhatsApp que a esquerda aplaude o vídeo de Porta dos Fundos sobre Jesus Cristo, não será fake news. Tá? E isso pode dificultar muito a obtenção de votos importantes, quantitativamente falando. Né? Um eleitorado grande, né? O Brasil é um país muito religioso. Tanto os evangélicos cresceram, pode ser que muito brevemente ultrapassem quantitativamente, percentualmente os católicos, mas católicos e evangélicos têm um respeito imenso pela imagem de Jesus Cristo. Compreensível que tenham grupos que não respeitem, mas são muito minoritários no Brasil. Não ajudam em nada, não são importantes para vencer uma eleição. Tá? Então é um pouco isso, né? Trazendo a discussão do que leva a esquerda a perder na Europa, um tema
recente, novo, grande. Olha, o aumento da imigração, a imigração percentualmente é pequeno, mas fica muito visível. 10%, vamos supor, países, 10% de imigrantes, 10% é muito visível, é gente pacas. Vamos supor que 10% da população do Brasil fosse de imigrantes, seria 20 milhões de pessoas. A gente já vê imigrantes em todos os lugares, então a reação é muito grande, porque o imigrante ele não se adequa aos costumes do país, ele quer ter os benefícios do país, mas não quer. Então tem vários argumentos. Então a esquerda que não se adequou a isso veio perdendo e pode continuar perdendo. É só para saber isto. Eu não estou defendendo mudar o discurso. Eu estou dizendo, se caminhar nessa direção, dá nisso, se caminhar naquela direção, dá naquilo. Tem que escolher qual direção vai. E não pode ficar só colocando a culpa no outro. Esse é que é o ponto. Se escolheu aplaudir o vídeo do Porta dos Fundos, a culpa não vai ser da direita, espalhando fake news, dizendo que a esquerda defende desrespeitar a imagem de Jesus Cristo. Será verdade isso. Agora, se escolher condenar o vídeo do Porta dos Fundos, tem um espaço aberto para discussão eleitoral, para buscar o voto das pessoas mais religiosas, das pessoas que têm uma visão positiva e sagrada da imagem de Jesus Cristo. Só isso.